Bom dia. Esdra, capítulo 7. Livro de Esdra, capítulo 7. Passado estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esra ben Serai, ou seja, Esdra, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Nós vemos a genealogia, então, de Esdra. Vemos que ele é da tribo de Levi, e um descendente direto de Arão. Ele só poderia ser sacerdote, ministrar e envolver com as coisas, só quem fosse da tribo de Levi. Então a Bíblia nos mostra, né, a origem deste e de outros, né, no registro. Este Esdra veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés, dada por Deus, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdra. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdra a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Porquanto Esdra havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Deus, o Senhor, e praticá-la, e a ensinar a Israel os seus decretos e mandamentos. Esdra, então, ele dedicou a conhecer com profundidade as escrituras, ou seja, a escritura que tinha na época, que era a Torá, que era a lei de Moisés, que era o Pentateuco. Ele decidiu conhecer com profundidade, sabendo que era a palavra de Deus, a praticar e a ensinar. É isso que nós temos que fazer. Primeiro, procurar conhecer a palavra de Deus. Porque para nós praticarmos, nós devemos conhecer. E nós, conhecendo a vontade de Deus, nós agirmos em conformidade com ela. Ensinar a vontade de Deus. Ensinar para todos. Mostrar, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Esdra resolveu fazer isso. Deus era com ele. Em toda a empreitada, toda a caminhada, Deus o abençoava. Porque ele procurou conhecer e servir o Senhor. Isso pode ser com qualquer um de nós, se nós decidirmos a conhecer e servir a Deus. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdra, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Deus, o Senhor para todo o povo de Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, mestre da Torá, lei do Deus do céu, paz e prosperidade. Decreto, pois que todo israelita, inclusive sacerdote e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo. Pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar
uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e o sacerdote derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti, a teus irmãos, bem pareceres fazer, do resto da prata e do ouro fazei-lo, de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais o que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste, tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, da lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus do céu tenha prescrito que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do teu Deus, e ensina aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer a Torá, a lei do teu Deus e a lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou com o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor, Deus dos nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar, deste modo, a casa de Deus, a casa do Senhor em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Então, Artaxerxes, rei que dominava naquela época, ele ainda, os judeus eram prisioneiros, né? Eram servos, mas Deus tocou no coração deles. E Esdras, que buscava conhecer e servir a Deus, foi diante do rei, fez um pedido para ir a Jerusalém, para ir ao templo, para organizar. Como Deus estava sobre a vida dele, e a palavra de Deus tinha sido cumprida, Deus disse que depois de 70 anos Jerusalém seria construído, o templo seria erguido novamente. Então o rei não somente concordou, como fez um decreto, um edito. O rei deu ouro, deu prata, deu dinheiro para ele ir para Jerusalém para comprar animais, para oferecer sacrifícios ao local. Deu uma ordem para que ninguém cobrasse imposto, taxas, nada disso. Deu uma ordem para que o povo ali na região do lado do Eufrates Oeste
ajudasse com tudo que eles precisassem, que os sacerdotes necessitassem. Deu liberdade para todos os judeus levitas, qualquer que quisessem voltar para Jerusalém, que fossem, sem serem incomodados. Ou seja, deu tudo, ofereceu tudo e ainda determinou que é levantar as pessoas, né, capazes de estar administrando e ensinando a palavra de Deus, e orasse também em favor do rei. Então, tudo aquilo que era, na verdade, quem deveria ter sido fazer, exigir, seriam os judeus. Nós vemos um ímpio, uma pessoa do outro lado, um estrangeiro, fazer tudo. Então, Esdras foi com tudo, todo o apoio, com toda a força. Não que, não, o rei Artaxerxes está fazendo, não, o rei Artaxerxes está sendo servo. Deus está mandando, Deus assim determinou, e ele tem que obedecer. E assim que foi. Então nós temos que ter esta certeza. Se nós estamos fazendo o que é certo, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, não tenha nenhuma dúvida que não importa se é inimigo, se é adversário, quem quer que seja, servirão a nós, porque não estão obedecendo a nós, mas obedecem ao Senhor. A ordem vem do Senhor. Existe um dito popular que fala: quando Deus manda, o diabo obedece. E essa é uma realidade. O diabo tem que obedecer à vontade do Senhor. Tudo no mundo obedece. Tudo no mundo está sujeito a Deus. Então, se nós queremos receber as coisas de Deus, nós temos que nos curvar a Ele, nos humilharmos a Ele. Nós temos que buscar conhecer mais a vontade dEle. Conhecendo, praticando, executando, com certeza. Como eles dizem, até o universo, está todo o universo a nosso favor. O universo conspira a nosso favor, porque é Deus que nos é Deus que nos. Aí eu não sei, fulano era o inimigo e ele disse, mas de repente ele me deu condição de fazer isso. Não agradeça a Deus. Ele está no comando. Continue buscando a Deus. Não existe nada impossível demais para Deus. Esdras, capítulo 8. São estes os cabeças de família que, com sua genealogia, os líderes que subiram em minha companhia de Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson dos filhos de Tamar, Daniel dos filhos de Davi, Atos dos filhos de Secania, dos filhos de Paró, Zacarias, sendo registrado com eles 150 homens. Dos filhos de Paat, Moab, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Zaaziel, com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atália. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 128 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaia, e com ele 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utaí, Jabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni próximo do riacho que corre em Ava, e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado, e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo convoquei Eliezer, Ariel, Semaia, Jonatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Messulão, que eram chefes de família, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Cassifia, e eu lhe expliquei o que deveriam transmitir a Ado e aos seus parentes, os obreiros do templo, em Cassifia, a fim de que trouxessem servidores
para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos sob a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também a Sabias, seguido de Jesaias, dentre os descendentes de Merari e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daquele que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com o nome de todos eles. Então, ali perto do riacho, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse a nossa viagem para nos protegesse, juntamente com nossos filhos, os bens que levavam. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada, com um cavaleiro para segurar uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado a boa mão do nosso Deus está sobre todos que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Então ele passa em revista todo mundo, Esdras, e descobre que ali não tem os levitas, descendente da tribo Levi, para tomar conta do templo, administrar na casa. Então ele manda pedir que viesse. Então vieram mais 200 e tantos homens da tribo Levi, todos que administravam a casa do Senhor, para acompanhá-lo. E ali, depois de ele passar em revista todo mundo, entender de fazer um dia de busca ao Senhor, um dia de santificação ao Senhor, porque eles iam empreender uma empreitada longa. Na verdade, nós vimos no início, essa empreitada levou 5 meses nessa caminhada. E ele teve vergonha de pedir ao rei que desse para ele uma escolta armada para proteger de ladrões, salteadores, bandidos. Ele estava levando dinheiro, ouro, prata que o próprio rei tinha dado. Eles ficaram com medo, com vergonha de pedir escolta. Por quê? O rei tinha dado já tudo, muito mais além do que ele pensava. E além do mais, se ele confiava em Deus, se tinha certeza, confiança em Deus, então não podia pedir escolta. E porque sabe que Deus protege o Senhor, Deus cuida do Senhor, Deus ama o Senhor. Mas sobre aqueles que andam em desobediência, que não respeitam a palavra de Deus, o castigo vem. Então por isso os humilhados se santificaram e iniciaram-se a marcha em direção a Jerusalém, para reerguer o templo, reconstruir a cidade. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro, os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida pesei e entreguei nas mãos dele 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 kg e 8 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Então eu lhe disse: vós sois santos, isto é separado para servir a Deus o Senhor, como são consagrados também esses vários objetos, da mesma maneira que toda esta prata e esse ouro são ofertas voluntárias, dedicadas ao Eterno, o Deus do vosso antepassado. Vigiai e guardai-os, até que peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e do chefe de família de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Deus o Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso de prata, de ouro e dos objetos que trazeram tudo a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Então ele separou, pesou, conferiu todo o material, o ouro, a prata, os objetos de valor, e entregou na mão dos sacerdotes, dos levitas, da casa do Senhor, sobre a responsabilidade dele. Vocês são responsáveis, vocês são separados para isso, estão tudo aqui entregue, a responsabilidade.
e novamente vocês só vão pesar, apresentar novamente em Jerusalém, na casa do Senhor. Está entregue a vocês, né? A responsabilidade da tesouraria, tudo isso é de vocês. E assim foi. Então, seguir caminhando. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio de Ava, e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém, e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro, os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues na mão do sacerdote Meremote ben Uriá. Meremote, filho de Urias, o sacerdote, estava com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Joadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. Então eles empreenderam viagens, foram 5 meses de viagem. Nesses 5 meses de viagem bem cansativas, chegaram 3 dias descansando, não precisa fazer nada, 3 dias de descanso, uma viagem cansativa. Depois de tudo, então, lá chegando, faz a conferência, apresenta toda a oferta, tudo o que eles estão trazendo. Naquela época os valores eram pesados, né? Pesou o ouro, pesou a prata, tudo conferiu e tudo foi registrado. Dando entrada assim, então, no tesouro, na carteira do Senhor. O que eu acho interessante, muitas das pessoas falam, não, naquela época não se tinha registro, ao contrário, tudo era registrado sim. Se não fosse registrado, como nós saberíamos as genealogias, quem era filho de quem, qual a origem? Como nós saberíamos quem era casado com quem? Tudo foi registro. Não, naquela época se casava, não era só unir com mulher, não, mentira. Existia um registro, existia um casamento, sim. Naquela época tinha escritura, como nós lemos em toda a Bíblia. Um imóvel, quando era vendido de um para o outro, fazia-se uma escritura pública diante das pessoas. Geralmente era na porta da cidade, onde simbolizava ali, tipo, a prefeitura, onde as pessoas assinavam, concordavam como testemunha. Prova tal como, de acordo com a lei de Levirato, quando uma pessoa falecia, então sabia quem tinha direito sobre quando ficava vivo, quem era o próximo que tinha direito sobre a mulher, sobre a propriedade, tinha direito a comprá-la, adquiri-la, antes de tentar vender a outro. Tudo era devidamente registrado. Então as pessoas tentam justificar seus atos, né? Tentam justificar o pecado, dizendo que não tinha. Como várias pessoas têm procurado, não, pastor, eu vivo junto há 20 anos, naquela época não tinha, então papel não vale nada. Ao contrário, o papel vale, sim, é fundamental. Eu tenho dito várias vezes que o casamento, por exemplo, portanto, não é uma cerimônia religiosa, não. Isso é o registro civil. Tudo que nós temos a escritura, nós sabemos, porque estava registrado. Como eles saberiam quem era da tribo de Levi, quem não era, quem era descendente da tribo de Levi, quem podia ser um sacerdote, quem poderia exercer qualquer atividade no templo ou não, se não houvesse um registro. Nós vimos várias situações quando buscava-se o nome nos registros e não foi encontrado. Aqueles que não foram encontrados, então, foram afastados, deixados de longe. Então não se concordava que exercesse um ministério no templo. Mesmo que fosse, mas se não está registrado, não foi achado, não foi comprovado, não foi. Então é necessário, tinha-se isso. Então eles chegaram em Jerusalém, conferiram todo o que tinha do dinheiro, foi pesado, conferido e dado entrada, então, de maneira oficial no templo do Senhor, aqueles valores. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos, por todo o povo de Israel, 96 carneiros
77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo em sacrifícios completamente queimados, em adoração a Deus, o Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como os governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus. Então fizeram tudo, ofereceram os holocaustos, ofereceram os sacrifícios, e isso nós vemos, sabemos que até quantos animais foram oferecidos, quantos foram, isso foi registrado. Como estaria nas escrituras se não tivesse acontecido um registro? Cada animal que aconteceu, olha a quantidade, foi tudo anotado, tudo registrado. Se não houvesse registro de nada, o que é que as crônicas são registros? Então não temos como nós tentar justificar nada de outra maneira. Bom, nós vamos encerrar aqui, porque nós já concluímos aqui o capítulo 8. E para nós não tentar adentrarmos no parapelementar, nós vamos encerrar aqui no 8. E querendo Deus, amanhã nós daremos início ao livro de Êxodo, capítulo 9. As respostas que nós precisamos, as dúvidas que nós temos que esclarecemos na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, boa noite.